Prezados colegas da LAI, senhoras convidadas, senhores convidados. Em primeiro lugar, quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Sou Ricardo Vieira de Mello, sócio sênior do escritório Montauri Pimenta, Machado e Vieira de Mello, tradicional escritório com 90 anos de atuação na especialidade de propriedade industrial e intelectual em geral. Fiquei muito honrado com a minha eleição para presidir a LAI e não esperava que minha primeira intervenção pública no cargo fosse dessa forma, mas sim daquela usual e de que todos estamos acostumados e gostamos, qual seja, a do formato de simpósio presencial, onde o congressamento e o network nos aproximam. Junto comigo, foram eleitos para compor o novo CE, Volmar Francisco Amélio Esteves, como vice-presidente do aliado Bichar Advogados do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. André Luiz Xavier Machado, como diretor-secretário do aliado André Xavier Machado e Fernandes Advogados, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alexandre Gomes, diretor-tesoureiro do aliado Fará Gomes e Advogados, de Florianópolis, Santa Catarina. Fernanda Dixo, como diretora do aliado Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich e Chueri, de São Paulo, do estado de São Paulo. E Fábio Luiz De Luca, como diretor também do aliado Liper Advogados, da cidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul. Agradeço a todos eles por terem aceito o meu convite. E cito também aqui o nosso ex-presidente, Gleidson Mota, que faz parte, cadeira cativa no nosso CE, por ser ex-presidente, do Mota Advogados, da cidade de Fortaleza, no Ceará. Agradeço também ao nosso CEO, Fernando Ceilão, e à nossa gerente de marketing, Larissa Costa, que aproveita a oportunidade para informá-los que será ela, Larissa, a nossa moderadora e responsável pela anotação das perguntas feitas pelo chat. Prometi não me alongar muito, como, aliás, é meu costume, mas sendo hoje minha estreia na presidência da ALAI, quero dar ciência a todos que, após a primeira reunião do novo CE, que acabo de anunciar seus componentes, deliberamos começar nossas atividades, apesar das adversidades, através de um ciclo de 5 palestras, cada um objeto de um webinar, em dias diferentes, abordando os seguintes assuntos e temas do direito, a saber, o que, aliás, já constam de nossas redes sociais. Hoje, damos início com trabalhista. Na próxima terça-feira, dia 28/4, tributário. Na quinta-feira, 30 de abril, propriedade intelectual e de ambiental. Na terça-feira, 5 de maio, societário e contratos. E encerrando, família e penal, na quinta-feira, dia 7 de maio. Finalizando, agradeço uma vez mais a confiança e esperamos, o CE e eu, retribuir com dedicação e trabalho, apesar do ano especial e conturbado que teremos pela frente. Passando, então, ao nosso primeiro webinar, temos Abdon Moreira, do aliado Bravo Magalhães Advogados, de Natal, Alagoas, que nos falará sobre o teletrabalho. Em seguida, Ana Carolina, do aliado Ulisses Souza Advogados Associados, da cidade de São Luís, estado do Maranhão, que abordará a suspensão do contrato de trabalho. E, finalizando, Ofir Cavalcante Júnior, do aliado Cavalcante Pereira Advogados, de Belém do Pará, abordando o STF e a assistência sindical, as decisões e reflexos. Agradeço, então, mais uma vez a atenção de todos e passo já a palavra ao Abdon Moreira para dar início à sua apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. Sou Abdon Moreira, advogado, sócio do escritório Bravo Magalhães. Quero aqui agradecer o honroso convite da ALAI, na pessoa do Fernando, né? A ALAI que sempre está presente nos momentos mais importantes da vida empresarial e da classe advocatícia, não se curvando uma das crises, inclusive essa até então jamais vivenciada. Quero também aqui agradecer ao presidente, agradecer a Larissa e também, né, ao
meu colega, Dr. Alfi, ex-presidente da OAB Nacional, a quem tenho muita consideração e apreço, a minha colega, Ana Carolina, e a todos os presentes aqui nesta iniciativa. Eu costumo dizer, né, desde quando isso começou, que 2020 a humanidade jamais vai esquecer este ano. Né? É um ano, certamente, de divisor. O que se fazia antes da pandemia e o que passou a ser feito atualmente e o que vai vir a ser feito. Né? É um momento histórico, né? Algo jamais imaginado está acontecendo. Né? A gente começa lá pela América do Norte, né? Naquela famosa frase de uma das cidades que nunca dorme, que é Nova York, que hoje está fechada, trazendo agora para a América do Sul, né? São Paulo, o centro financeiro que também está no epicentro, e outras cidades e países que estão sofrendo com esta crise inédita. E esta crise também tem que nos fortalecer, né? Os hábitos, as visões, né, precisam mudar. É necessário que mudem, porque, com certeza, o modelo, né, de muitas características empresariais e até da classe mesmo vai ter que ser reinventado. Pois bem, coube a mim a missão de falar sobre o teletrabalho, né, trazido na MP 927, e que essa MP ela veio justamente, ela foi editada para trazer medidas trabalhistas para enfrentarmos o estado de calamidade pública conhecido por todos. A meu ver, uma medida necessária, importante, para a continuidade da atividade empresarial e, sobretudo, a preservação do emprego. Tem suas falhas, sim, mas também tem suas qualidades que precisam ser exaltadas. A MP, ela busca, né, a preservação do emprego e da renda e o enfrentamento da calamidade pública. E coube a mim, né, neste primeiro debate, falar sobre o teletrabalho, muito bem descrito no artigo 3º, no artigo 3º, inciso 1º da MP, né, e que dedicou 2 artigos, o 4º e o 5º, para falar do teletrabalho. E eu não teria como iniciar o nosso diálogo sem que pudéssemos aqui ler o artigo 4º, né, que fala que durante o estado de calamidade, a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância. E aí, nos seus demais parágrafos, a MP traz, né, como regulamentar, diante dessa pandemia, o teletrabalho. Mas, afinal, o que é teletrabalho? O que é home office? São sinônimos? Representam a mesma coisa? Não. O teletrabalho, na verdade, ele já tinha a sua normatização, ainda que de maneira tímida, na própria CLT, no artigo 6º e 83. Mas foi através da reforma trabalhista, né, a tão conhecida reforma trabalhista de 2017, através da lei 13.467, que o teletrabalho ele passou a ter a sua regulamentação de maneira mais robusta, de uma maneira mais completa. E a lei da reforma trabalhista, ela trouxe em seu artigo 75A ao 75E os critérios para que fosse configurado o teletrabalho. E uma coisa importante a ser frisada em relação ao teletrabalho é que o próprio artigo 75B ele traz um requisito essencial, primordial, para que eu considere o teletrabalho, que é justamente a utilização de tecnologia e informação de comunicação. Claro que no momento em que vivenciamos, né, é quase que difícil a gente achar que tem alguma atividade que não use dessa ferramenta, mas há. Então, nem sempre o home office é um teletrabalho, porque pode acontecer do home office, na verdade, ser utilizado sem essa tecnologia. E aqui eu vou trazer um exemplo simples, né? Uma empresa, por exemplo, que tenha
como seu quadro de funcionários costureiras, e que essas costureiras agora passaram a trabalhar em casa. Elas não usam na tecnologia, elas usam na sua máquina de costura. Então, elas não estão em teletrabalho, e sim em home office. O home office, na verdade, é encarado como um simples trabalho domiciliar, por ser equiparado àquele mesmo trabalho que desenvolvemos na empresa. Então, a minha rotina de trabalho muda apenas o local. Eu saio da empresa e vou instalar na minha casa o meu trabalho com todas as regras, com todas as condutas exigidas pela empresa. Então, se o meu trabalho na empresa é de 8 horas, eu vou passar a trabalhar na minha residência 8 horas, inclusive com os intervalos. Daí a importância da postura do empregado, né? Da responsabilidade do empregado. Até porque o home office ele não é férias, ele não é brincadeira, ele não é lazer, ele não pode ser tido como estar na informalidade, mas sim, sobretudo, ele impõe responsabilidade ao empregado. Cabe à empresa, evidentemente, dentro da sua logística e das suas normas, estabelecer como é que vai ser esse trabalho. Algumas podem manter a mesma rotina, inclusive o mesmo horário, outras, a depender, poderão flexibilizar. O teletrabalho, na verdade, ele entrega um produto, serviço, prazo. Aqui em Alagoas, a Justiça do Trabalho já há muito tempo vem utilizando o teletrabalho, mas aí ela determina aos seus servidores o cumprimento de metas, dos prazos, dos despachos a serem feitos, e eles podem, inclusive, fazer, seja na sua residência ou em outro local, mas o importante é que aquele compromisso, aquela meta por ele determinada, seja cumprida. O home office é em casa. É um trabalho, na verdade, igual ao escritório ou à empresa que você esteja trabalhando. Inclusive, no teletrabalho, que é uma outra diferença, o empregado ele não está submetido à jornada, ao controle da jornada de trabalho. No home office, sim. Inclusive, essa MP, ela trouxe uma característica bastante importante e não poderia ser diferente, na minha visão, doutora Ana, é que até os aplicativos, ainda que sejam utilizados, né, fora do horário de expediente, eles não vão ser considerados como hora extra. Então, a MP veio para ajudar o empresário, para ajudar a empresa e também para preservar o emprego. Não tem sentido a empresa, por mais que determine que o seu trabalhador cumpra as 8 horas, que ele extrapole. Porque mesmo sendo teletrabalho ou home office, há sempre o risco dessa hora extra vir a ser acionada na justiça. Vivemos em um país democrático, onde cada um tem o direito de buscar o que acha que tem direito. E aí, se realmente for demonstrado que há um controle efetivo, né, dessa jornada em que ela foi extrapolada, há sim, a meu ver, um grande risco dessa jornada extraordinária ser deferida. É óbvio que o momento, como eu falei no início, é inédito. Nós vamos precisar da cooperação e a colaboração de todos, não só os operadores de direito, como o empresário em geral, até porque o momento é inédito. Então, ainda que após passarmos desta pandemia, a Justiça do Trabalho venha a ser enxurrada com ações diversas, envolvendo inclusive as MPs, vai ser preciso muito critério, não só do bom senso, como também do novo pensar. Eu tenho que, acima de tudo, observar, não só o advogado, como o juiz ou quem for decidir, que o momento é outro, a situação é outra. E as exceções, elas precisam realmente ter uma melhor compreensão, né? Elas precisam ter uma melhor aplicabilidade. Eu costumo dizer também que a gente precisa, na verdade, encarar o home office, inclusive na vestimenta, porque até para que a gente possa criar o espírito do profissionalismo. Então, há muitas queixas e algumas reclamações em relação a eu estou na minha casa, eu fico da forma como eu quero. Não é assim.
Quando eu assino um contrato de trabalho com a empresa, eu passo a ter o compromisso independente da forma como vai ser o meu trabalho, se em teletrabalho, se em home office, presencial. Então, essa necessidade das roupas adequadas, do horário, né, também adequado, é preciso até para passar uma sensação de ambiente profissional na minha residência, que até então não é fácil. Foi uma coisa, né, apesar do teletrabalho já existir, muitas empresas, inclusive, vêm adotando com alguns home office, mas a maioria hoje está ou foi pega de surpresa, e é preciso sim essa conscientização, né? Esse compromisso acima de tudo, eu como empregado com a minha empresa, para que a minha produtividade, a minha atividade, que até então sempre foi rigorosamente cumprida, ela passe a ser agora da minha residência. Então, há diferença, sim, jurídica, né, entre o home office e o teletrabalho, até porque o primeiro, home office, é uma medida informal que a empresa, entre a empresa e o funcionário, e o teletrabalho é um acordo contratual. E com o cenário, né, desta Covid-19, o que vemos é a necessidade de adotar o home office, até por conta da recomendação do isolamento, do distanciamento social. Contudo, sem que haja mudança nas condições de trabalho. Aí há uma grande diferença, né? Por fim, e não menos importante, eu vou tratar aqui das novidades que a ANP trouxe relacionadas ao teletrabalho, no seu artigo 4º e 5º, que, a meu ver, novidades estas apropriadas, porque são desburocratizadoras, e é preciso, nesse momento, principalmente, né, a desburocratização de muitas das normas, porque não há sentido, num estado em que todos estamos vivenciando, a gente querer complicar. Claro, respeitando os limites constitucionais, eu não vejo nenhum óbice. E as novidades trazidas, eu elenquei algumas, na verdade, começa pelo prazo da comunicação, que basta apenas ser em 48 horas, né, o empregador comunicar ao seu empregado essa alteração do regime presencial para o teletrabalho ou home office. Esta aí foi a primeira novidade trazida nessa simplificação, porque o telepresencial exigiu o prazo antes de 15 dias, e agora tem os 48 horas. Outra novidade também importante, apesar de muito criticado, mas eu, na minha visão, eu não via como ser diferente, é que agora esta opção, que antes dependia de um acordo mútuo das partes, agora ela é unilateral. Ela cabe ao empregador decidir se o meu funcionário vai ou não ter o seu regime de trabalho presencial alterado, podendo ser tanto presencial para o teletrabalho, o home office, ou o teletrabalho para o presencial. Então, a ANP trouxe essa novidade, que agora compete apenas ao empregador. Fica ao seu critério. A desnecessidade do aditivo contratual, né? O prazo também para alteração do regime, e um outro ponto bastante polêmico, que até então, aqui mesmo em Alagoas, a gente tem visto algumas dificuldades, principalmente na área da educação, que é a questão do financiamento dos equipamentos de quem não possui isso na sua residência. O home office, na verdade, até então, para alguns, né, já existia, mas para outros não, vai pegar ou está pegando muito o empregado de surpresa. Então, o funcionário, que às vezes passa o dia todo na empresa, chega em casa apenas para dormir, ele não tem uma estrutura adequada para que a sua residência passe a ser o seu local de trabalho. Às vezes não tem nem internet. Ou se tem, é uma internet incompatível, ou um computador não tão moderno como é o exigido pela empresa, não tem webcam, enfim, diversas ferramentas, né, que o trabalhador não tem. E como é que fica? A MP, a meu ver, inclusive, foi a mudança, uma das mais sensíveis. Ela diz que isso aí compete agora ao empregador custear. Seja definindo com o seu empregado previamente, ou até em 30 dias com essa alteração. Há casos, inclusive, que o próprio empregado, até pelo distanciamento,
pode sugerir em comprar o maquinário e depois prestar conta com a empresa para que a empresa ela possa ressarcir. Lembrando, evidentemente, que este equipamento ou os equipamentos que forem adquiridos será em comodato, né? É um empréstimo apenas da empresa, depois será devolvido e não tem natureza salarial. Mas a MP ainda também trouxe a opção da empresa não ter condição ou não aceitar este tipo de situação. E como é que fica? Está bem claro na MP que se assim a empresa decidir em não adquirir, o trabalhador continuará à sua disposição em casa. Claro que é talvez uma hipótese que não vai ser utilizada, até porque o empregador tem outras maneiras, né, de não deixar o trabalhador ocioso, ou se deixar, poderá suspender o contrato, enfim, tem outras opções. Esta, ainda que a MP tenha trazido essa opção, acredito que não vai ser utilizada. Por fim, outra situação bastante importante, a meu ver, até para preservar esta categoria que é tão necessária, a MP trouxe a possibilidade do home office ser também extensiva ao estagiário e ao aprendiz. Claro, em outros debates que participei, existia uma polêmica, né, de muitos dizendo assim, eu mesmo particularmente não sei como vai ser esta supervisão ao aprendiz. Mas, enfim, estamos em um momento que não temos opção de não se reinventarmos. Precisamos reinventarmos. E, por fim, em relação ao que eu tinha inicialmente falado, a hora extra, é o aplicativo, né, que ainda que seja utilizado fora do horário do expediente, não vai ter a jornada de trabalho computada. Que, inclusive, é um dos grandes gargalos aqui de empresas que não tem, antes da pandemia, relacionado a esses aplicativos, né, muitas demandas trabalhistas, né, de funcionários querendo justificar que estavam de sobreaviso ou prontidão à empresa porque ficava no WhatsApp à disposição o tempo todo. E a MP até nisso, para proteger não só o empregado, como a empresa, ela já trouxe a sua ideia, né, a sua imposição de que não vai caber a hora extra. E, a meu ver, essa MP ela veio de maneira bem clara para dizer assim, olha, trabalhador, tu se aquieta de um jeito, empregador do outro, tenta conciliar. A minha ideia aqui é manter essa relação, é manter esse emprego. Agora, vamos se organizar de uma maneira que não caiba, né, a empresa ter mais custo do que já tem. E eu queria, na verdade, né, diante do que eu explanei, de uma maneira simples, né, o que é o home office, o que é o teletrabalho, dizer que o critério aí vai depender da empresa. Vai ter empresa que tem categorias que ela vai dizer, eu quero que a minha categoria continue no home office, porque vai ser algo passageiro. Eu não posso parar o serviço da minha atividade, essas 8 horas ou 6 horas, dependendo do turno, e acredito que vai ter um retorno e eu quero que eles fiquem na modalidade home office. Outras, mas eu prefiro agora que eles fiquem em teletrabalho, certo? Por fim, eu digo que, independente da nossa situação, né, existe até a letra da música, né, que diz que nada do que foi será de novo o que já foi um dia. De fato, é uma letra bastante atual para a crise que estamos vivenciando. Mas eu quero concluir a minha explanação priorizando que a necessidade de que todo esforço, todo, seja ele qual for, que venha preservar a atividade da empresa e a relação de emprego, ele seja mantido. Porque, com ou sem coronavírus, independente da crise que estamos vivenciando, o trabalho jamais deixará de ser o maior lazer do homem. Então, é com isso aqui, essas considerações que eu termino a minha explanação e agradeço o convite. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria também agradecer imensamente a oportunidade de estar participando desse evento, em nome do Fernando. Também agradecer a todos os presentes essa oportunidade que me foi
concedida de explanar e falar um pouco a respeito da suspensão temporária do contrato e também agradecer a participação conjuntamente com meus colegas, o Abdon e o Ofi. Estamos aqui nesse momento agregando um pouco o nosso conhecimento acerca dessas mudanças recentes, fruto desse período que estamos vivendo de calamidade e do estado de emergência de saúde reconhecido internacionalmente. E fazendo às vezes a fala do Abdon no início, eu acho que esse momento ele é de reflexão, de mudança comportamental, e eu tenho um direcionamento que este momento nos traz uma oportunidade de pensarmos e refletirmos todas as nossas condutas e pensar que a gente deve viver o hoje e viver o hoje de forma qualitativa. O amanhã, o porvir, ele vem. E se a gente viver o hoje da melhor maneira possível e de forma qualitativa, o amanhã vem com muito mais proveito do que o hoje vivenciado. E é exatamente isso que a gente está se deparando nesse momento. A gente não tem como prever o futuro. A gente não tem como idealizar o amanhã, pensar no próximo dia de trabalho, pensar no próximo final de semana, pensar na próxima viagem. A gente tem que viver o hoje. E em razão de viver o hoje, o que se pode fazer para acalentar, para minimizar os efeitos possivelmente nefastos desse momento, é que algumas medidas provisórias foram editadas, a exemplo da comentada pelo nosso colega, e da medida provisória 936, que contempla a suspensão temporária do contrato como medida alternativa e um veículo mais protetivo em relação a essa relação de emprego, de modo que a gente possa equilibrar e buscar com isso a manutenção do vínculo. Todas essas medidas provisórias, a exemplo também da 936, o objetivo maior foi a manutenção do vínculo empregatício e o equilíbrio dessa relação de emprego, porque nem empregador, nem empregado desejam um colapso da sua relação. Nenhum dos dois desejam que essa relação se encerre pelo momento vivenciado pela humanidade. O que se busca é que se equilibre essa relação, se equalize a questão financeira do empregador para que se possa manter o emprego. Ora, como que eu vou poder manter o emprego de um empregado incólume se eu não estou dando receita enquanto empregador, considerando que minha atividade não é essencial e houve a necessidade da suspensão das atividades empresariais por conta do nosso distanciamento social? Exemplo, atividades que funcionam em shoppings, uma loja de roupa. Como que eu vou dar vazão ao meu empreendimento empresarial se o shopping está fechado, consequentemente a loja também está e não tem demanda, não tem público para comprar o meu produto? Como é que eu vou garantir o salário do meu empregado se eu não estou tendo receita? Eu também posso entrar em colapso econômico. Decorrente disso é que houve a necessidade da intervenção do governo, apresentando medidas de proteção e de manutenção do emprego, a exemplo da medida provisória 936. Diante disso, foi-me incumbido a fala a respeito da suspensão temporária do contrato, previsto no artigo 8º da medida provisória 936. O que seria essa suspensão temporária do contrato? O empregador, ele avalia lá a necessidade ou não de paralisar suas atividades, consequentemente, a paralisação da relação de emprego de forma temporária. Ora, no exemplo que eu apresentei, se eu sou dona de uma loja de um shopping, eu não estou tendo vazão, não estou tendo demanda porque a atividade por si só está encerrada, o meu empregado, a priori, não tem atividade laboral a ser desenvolvida. Ainda que eu pense no delivery, isso não vai contemplar todos os meus empregados. Eu até posso pensar em fornecer o produto mediante delivery, mas eu não vou ter a necessidade da utilização de todos os empregados. Alguns vão ficar ociosos, sem trabalhar, e eu teria a obrigação de pagar numa situação regular e normal. O risco é do empreendimento que recai na figura do empregador e pelo princípio da alteridade, eu teria que pagar. Mas o que estamos vivendo é um caso de força maior, portanto, alheio à vontade do empregador e não seria adequado, coerente,
recair esse ônus tão somente na figura dele, razão pela qual foi permitido a possibilidade das partes negociarem, portanto, implica um acordo individual entre as partes, empregado e empregador, ou através de acordo coletivo, isso depende do parâmetro salarial do empregado, de celebrar a suspensão temporária do contrato de trabalho, ou seja, o empregado não vai trabalhar temporariamente, porque o seu contrato estará suspenso, e depois que a situação se restabelecer, cessar todo esse momento de distanciamento, as atividades laborais retornam como antes e, consequentemente, o pagamento salarial condizente. Essa suspensão temporária do contrato, ela tem um prazo, ela pode ser feita por, no máximo, 60 dias e pode ser também desmembrada em períodos de 30 dias. Então, você pode suspender temporariamente por 30 e prorrogar por mais 30, ou mesmo já suspender no período máximo. Isso fica a critério também das partes. Enquanto o contrato estiver temporariamente suspenso, a priori o ônus de pagamento de salário recai na União, não na figura do empregador, salvo se esse empregador tiver tido um faturamento no ano de 2019 superior a 4 milhões e 800. Se ele tiver tido um faturamento superior a esse montante, ele vai ter que se comprometer a pagar 30% do salário desse empregado. Ele fica com esse encargo financeiro de pagar 30% do seu salário, enquanto que a União ficará com o encargo de 70%. Se ele não tiver tido um faturamento superior a esse montante, a União ficará com o encargo exclusivo, portanto 100% de pagar o salário do empregado. Só um detalhe. Muitos vislumbraram com essa medida provisória que os empregados não teriam perda, uma vez que parte o empregador paga, a outra a União, ou a União vai arcar sozinho, a depender do faturamento do empregador. Lê de engano, porque, na verdade, a incumbência, a obrigatoriedade e o comprometimento da União tem uma base de cálculo, tem um teto, que é o teto do seguro-desemprego, que hoje ele é de 1.813,03 centavos. Ou seja, toda a ajuda do governo, nesse exemplo dos 70% ou dos 100%, não vai ultrapassar a essa base de cálculo de 1.813,03 centavos. Então, um exemplo, se o empregado tem R$3.000 de salário, ele vai ter uma perda considerável. Vamos supor que a empresa não tivesse tido um faturamento o ano passado de mais de 4.800.000. Se o empregado ganha R$3.000, a União vai arcar 100% desse valor, mas não de 3.000, mas sim da base de cálculo do seguro-desemprego. Então, esse empregado que hoje tem R$3.000 de salário, considerando que a União vai arcar 100%, porque a empresa não teve um faturamento superior a 4.800.000, quanto que ele vai ganhar em razão da suspensão temporária do seu contrato? O teto do seguro-desemprego, R$1.813,03 centavos. E esse patamar de base de cálculo, ele tem uma variação a depender do parâmetro salarial do empregado. Esse acordo entre as partes pode ser direto, em se tratando dos empregados que ganham até 3 salários mínimos, que equivale hoje a R$3.135, bem como aqueles que ganham em valor superior a 2 vezes o teto da Previdência, que hoje gira em torno de R$12.202,01, e em relação àquela faixa intermediária que ganha acima de 3 salários e até 2 vezes o teto, há uma necessidade imperiosa pela própria medida provisória do acordo ser de natureza coletiva, portanto, com a interveniência do sindicato. E o porquê de, nessas faixas intermediárias, ter o acordo coletivo e nas faixas menores ou maiores não ter. Porque, em relação à faixa menor, aquele que ganha até 3 salários, a perda vai ser menor. E, considerando a perda menor, permitiu-se que as partes negociassem. E, em se tratando daquele que ganha mais do que 2 vezes o teto da Previdência e tenha, diga-se, diploma de nível superior, são pessoas que têm um poderio econômico mais elevado, uma qualificação profissional diferenciada e que teriam, digamos, poder de barganha e também poderiam negociar uma tratativa diferenciada com seu empregador.
aqueles que estão na faixa intermediária ganham mais do que 3 salários e até 2 vezes o teto, a perda vai ser considerável. E por eles não terem essa condição de hipersuficiente que a gente considera pela reforma trabalhista em relação àqueles que ganham mais do que 2 vezes o teto, há uma necessidade do sindicato intervir e avaliar a necessidade e avaliar a pertinência dessa suspensão temporária. Uma vez havendo a celebração desse acordo, o contrato pode ser suspenso depois de 2 dias, porque tem um prazo mínimo de 2 dias corridos para a proposta e a celebração do acordo. Tem que haver uma informação para o Ministério da Economia no prazo de 10 dias da celebração do acordo, do contrário, a União não vai ter ciência de que aquele contrato está suspenso e não vai poder, portanto, bancar, satisfazer essa ajuda financeira, que é o benefício emergencial de preservação de emprego e da renda, e também tem que informar dentro de 10 dias o sindicato correspectivo da categoria, mas é uma mera informação. Essas são as formalidades em razão da suspensão temporária do contrato, que as partes têm que celebrar um acordo escrito individual, a depender da sua faixa salarial, ou um acordo coletivo, portanto, com a interveniência do sindicato na faixa intermediária. O prazo, portanto, é de até 60 dias de suspensão, isso fica também a critério das partes. E lembrando que haverá perda salarial, considerando que a ajuda da União é apenas em razão da base de cálculo do seguro-desemprego e não da base de cálculo salarial do empregado. E um outro detalhe, para que a gente possa complementar e finalizar, é que os empregadores que aderirem a essas medidas protetivas, a exemplo da suspensão temporária do contrato, e assim celebrarem um acordo com o seu empregado, tem que garantir, posteriormente ao encerramento da suspensão, uma estabilidade na mesma proporção de tempo que perdurou a suspensão do contrato. Então, se eu suspendi por 30 dias, quando esse empregado retornar, ele tem uma estabilidade por 30 dias. Se eu suspendi por 60, ele também vai ter uma estabilidade por 60 dias. Então, isso tem que ser muito bem avaliado diante da real necessidade das partes da suspensão temporária do contrato, porque existem implicâncias que podem ser favoráveis, no primeiro momento, pela desoneração, mas no momento posterior tem a implicância da estabilidade. E se a empresa não conseguir manter esse empregado, ela vai se onerar com esse pagamento da indenização da estabilidade, caso venha a rescindir o contrato. Essas foram as considerações a respeito da suspensão temporária, mas me coloco à disposição para dirimir todas as dúvidas que tenham a respeito desse assunto. Mais uma vez, reitero meus agradecimentos e também faço, às vezes, da palavra do colega Abdon, que o trabalho é um lazer. O trabalho, ele enobrece a alma e cura a alma. Muitas doenças, inclusive, são minimizadas, curadas pelo desenvolvimento do nosso trabalho, porque ele preenche nosso tempo, implementa nossa condição de vida e a gente tem que pensar e caminhar e buscar as alternativas para a manutenção do trabalho, manutenção do vínculo e principalmente manutenção de renda. Queria novamente agradecer e estou à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado, Ana Carolina. As dúvidas e as perguntas vão ficar para os 15 minutos finais. E eu permito passar logo a palavra ao Dr. Ofir Cavalcante, que discorrerá sobre o STF e assistência sindical, decisões e reflexos. Presidente, bom dia. Querida Carolina, Abdon, todos que nos assistem aqui, os colegas da LAI que também estão presentes aqui, eu vejo aqui na lista de que a gente pode ter acesso aqui no chat. Bem, os senhores estão vendo que a gente está tentando estabelecer uma correlação entre os temas. O Abdon começou falando um pouco sobre o teletrabalho, previsto nas novas normas que foram editadas por conta da calamidade pública que vivemos, essa pandemia que nos traz tantas preocupações e que limita ao desenvolvimento do trabalho em nosso país. Logo em seguida, a Ana Carolina invadiu no sentido de trabalhar a ideia contida na MP 936, que trata da questão da suspensão do contrato de trabalho. Bem, para que a gente possa falar
da decisão do Supremo Tribunal Federal e das consequências e os reflexos, é necessário, a meu ver, que se faça de início uma rápida abordagem a respeito do momento que vivemos, do porquê que essas medidas provisórias foram editadas nesse momento e qual o objetivo delas. Bem, não há dúvida alguma de que se trata de uma pandemia em nível mundial. E, obviamente, ela chegou até o Brasil e com as consequências em todos os aspectos. Consequências na saúde pública, de um modo geral, consequências no trabalho, no emprego, enfim, a questão de todos esses impactos sociais que esse tipo de pandemia, esse tipo de paralisação, esse tipo de isolamento social, que não chega ainda a ser um lockdown, mas que isso proporcionou a todos nós em nosso país. O país hoje está parado e se está a discutir o reinício das atividades. Mas vamos ter que recuar um pouco para saber, para tentar buscar qual o fundamento para tudo isso e até para poder comparar esse fundamento com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Bem, foram, a meu ver, 3 aspectos que estão muito claros nessa medida provisória. Por que elas foram editadas? Preservação do emprego e da renda, sobretudo a 936. O objetivo de dar continuidade às atividades empresariais, de um modo geral, e, por fim, reduzir o impacto social. Então, a medida provisória 936, ela veio e trouxe o governo federal entrou no ringue, digamos assim, e começou, então, a ocupar um espaço que era necessário que ele ocupasse. De dotar o trabalhador, de dotar o empresário de condições para que eles pudessem, nesse momento, sobreviver a essa dificuldade muito grande que essa paralisação social nos trouxe. E, então, articulou-se um pagamento emergencial de um benefício para os trabalhadores, como a Carolina colocou, na suspensão do contrato de trabalho, na própria redução de jornada que pode ser feita, e aí entra essa cooperação desse plano, esse pagamento de benefício emergencial de manutenção de emprego da renda, enfim. Esse foi o objetivo maior quando se construiu essa solução em que o governo federal ingressa nesse quadro caótico que estamos vivendo e diz assim, olha, economia, olha, trabalhador, olha, sociedade, a questão da saúde pública ela é fundamental, ela está em primeiro lugar, mas é necessário que a gente cuide também do pós-calamidade. E como preservar esses empregos, como preservar essa situação posterior a tudo isso. Vamos ter que agora estabelecer uma legislação temporária, uma legislação de trânsito, né, entre esse momento e o próximo, em que a gente possa minimamente diminuir todos esses impactos. E assim foi feito. Mas, quando foi construída, e a Ana Carolina colocou isso de uma forma muito própria, né, essa medida provisória 936, ela partiu de alguns pressupostos. A questão do acordo individual entre a empresa e o trabalhador. Esse foi o mote principal, em razão justamente do momento que se vive, e em que a consulta às entidades sindicais sobre a redução de salário ou sobre suspensão do contrato de trabalho seriam muito difíceis de ser implementadas na prática, seja pela dificuldade de reuniões, seja pela dificuldade até mesmo da compreensão daqui ou de lá, de um líder sindical ou de outro, a respeito desse papel. Não me preocupa muito a questão do líder sindical não querer construir uma saída, etc., porque eu quero crer que, na maioria dos casos, isso aconteceria com tranquilidade, até porque o movimento sindical brasileiro tem amadurecendo e tem entendido que é muito mais importante você preservar os empregos do que garantir maiores ganhos salariais. Tem sido essa uma lógica mais presente hoje em dia. Nós não estamos vivendo aquele sindicalismo que antigamente o líder sindical queria mais recursos para o trabalhador, mais penduricagem no salário, etc. Não, hoje o que se procura preservar em razão do momento que se vive, da concorrência que se vive, é justamente o emprego, é justamente a dignidade que o trabalhador possa exercer a sua atividade profissional.
Mas é claro que é muito importante que o movimento sindical esteja presente, porque protege, sim, o trabalhador numa negociação em que ele é a parte menos beneficiada ou mais prejudicada do ponto de vista da relação. Mas isso é evidente que não é esse caso no momento. No momento, a questão passou pelo sopesamento do que seria mais relevante, os aspectos coletivos ou os aspectos individuais dessas relações de emprego. E, para isso, a gente começa a ingressar um pouco na questão de como o Supremo Tribunal Federal interpretou essa situação. Bem, a partir do momento em que o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, diz que qualquer redução de salário passa inexoravelmente pela negociação coletiva, entidades sindicais, partidos políticos, ao verem essa medida provisória 936, foram até o Supremo Tribunal Federal, ajuizaram uma ADI, a ADI até fácil de gravar, que é a 6363, é um número assim cabalístico, né? A gente pode gravar com tranquilidade, e preliminarmente o relator, o ministro Lewandowski, dentro da sua sensibilidade, né, ele compreendeu que não tentou encontrar uma saída mediana entre o privilegiamento das questões individuais e, ao lado disso, como sopesar essa situação com o papel dos sindicatos. E, cautelarmente, deu uma decisão no sentido de que isso teria que ser feito, seria feito o acordo individual com os trabalhadores, seria submetido num prazo de 10 dias para o sindicato. Se o sindicato silenciasse, ótimo, estava aprovado. Se não silenciasse, aquilo não teria validade e se iniciaria aí um debate jurídico, judicial, eu diria, com perspectivas de não se encontrar um meio termo, até porque nós temos milhares, centenas de juízes do trabalho no Brasil, temos tribunais do trabalho em quase todos os estados da federação, e a possibilidade disso ter uma interpretação diferenciada levaria a um caos do ponto de vista da segurança jurídica, que é tudo aquilo que nós não precisamos ter nesse momento, não devemos ter nesse momento. E aí, então, a matéria foi levada ao Supremo, através do seu plenário, e aí inaugurou um novo momento do Supremo, interessante demais, como a gente está fazendo aqui, esse debate, né, através dos meios virtuais, etc., que o Alvidão muito bem demonstrou na exposição dele, essa questão do teletrabalho também no judiciário, e é algo que está sendo muito discutido de um modo ou de outro. Bem, e se levou isso, e a gente pôde ver no julgamento a preocupação dos ministros da Suprema Corte no sentido de compreender, sem negar a Constituição, que nesse momento se estava passando por um momento de dificuldades para a operacionalização de tudo isso. E aí, de um lado, se colocou a segurança jurídica, começando dentro daquele sopesamento de princípios, né, que o Supremo tem feito muito isso, né, quando há dois princípios constitucionais em jogo, há um sopesamento, há uma calibragem de modo tal que se possa atender à coletividade. E, nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal, então, sopesando a questão do sindicato, de um lado, como essencial para que se pudesse fazer as negociações coletivas, para que pudesse haver a redução de salário. E, de outro, a questão da saúde pública, a questão de uma política pública que é necessário ser preservada nesse momento. E, a partir daí, então, o Supremo encontrou uma saída que certamente vai ser criticada por muitos, até por conta da literalidade do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, mas que, a meu ver, foi uma saída inteligente, uma saída para o momento, viabilizando, então, um foro, eu diria, muito mais tranquilo para se trabalhar do que propriamente deixasse isso a área futura aí de decisões trabalhistas que poderiam ser certamente díspares no Brasil inteiro, gerando uma insegurança muito grande. E, assim, a interpretação do Supremo foi muito coerente, a meu ver, em que pese, volto a repetir, todas as críticas que possam ser submetidas a isso, foi muito coerente na medida em que já havia empregador, isso ouvi de vários empregadores, de colegas advogados,
que preferia, naquele momento, dispensar o trabalhador, né, do que ter que, no futuro, ir para uma demanda judicial, ir para uma demanda em que ele tivesse que pagar de novo aquilo que não fez. Por outro lado, o Supremo também pesou uma questão que é muito importante, a preservação do emprego. Nesse período em que o empregador fizer essa opção pela suspensão do contrato de trabalho ou pela redução de jornada, e que o empregado passar a receber esses benefícios do plano emergencial, esse benefício emergencial, haverá, naquele período de 60 dias ou 90 dias, dependendo da situação, a garantia do emprego. E também, futuramente, pelo mesmo período, isso também acontecerá. Portanto, é algo que me parece que não, em que pese todas as críticas que possam ser estabelecidas, eu volto a repetir, me desculpem até ser insistente nesse sentido, mas que, no momento, foi uma decisão coerente, com fundamento constitucional, a partir da questão dos princípios que estavam em jogo nesse momento. E aí a questão da própria livre iniciativa também foi abordada nessa decisão, e um aspecto também que me pareceu bastante interessante na decisão foi a questão da proteção social ao emprego. Portanto, eu estou aqui aberto a debater esse assunto. Penso eu que, assim, os sindicatos não perderam o seu papel, não perderam a sua importância no debate, tanto que o Diese fez um levantamento e quase 2,5 milhões de trabalhadores tiveram contempladas as situações por negociação coletiva nesse momento, né, dentro do prazo que a medida provisória estabeleceu, etc. Houve muitas negociações, não se atingiu certamente um número maior, mas demonstra que os sindicatos estão vivos, continuarão vivos, debatendo, e os empregadores, através de suas instituições de classe ou individualmente, reconhecem o papel dos empregados, o papel dos seus colaboradores, com o objetivo precípuo de que, dentro do capitalismo, o trabalhador é a força motriz. E as empresas sabem disso e querem tê-los ao seu lado, cada vez mais participando do lucro da empresa, e temos certeza que com esse novo momento que estamos vivendo, com essa nova engenharia que foi feita para que pudermos passar dessa situação de calamidade pública e de pandemia, estamos construindo um relacionamento certamente melhor, um relacionamento maior e mais produtivo entre sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, entre empresas e empregados, tendo como objetivo maior não só o aumento da produtividade, o aumento do lucro, mas, sobretudo, com a garantia do emprego, a garantia que a gente possa passar por esse período de uma forma menos traumática possível. Portanto, eu quero agradecer ao presidente Ricardo, ao Fernando, pelo convite. Acredito que a nossa live hoje dá um grande passo no sentido de se abrir cada vez mais para a sociedade. Os nossos colegas, os nossos escritórios aliados têm sido parceiros fundamentais na construção de uma advocacia ética, de uma advocacia séria, dentro da advocacia empresarial. Isso tem nos distinguido no Brasil inteiro e no mundo, e eu tenho certeza que esse momento é um momento que tem que ser celebrado, e parabenizo o presidente Ricardo de iniciar a sua gestão com o pé direito, em que pese o momento difícil que estamos vivendo. Muito obrigado. Obrigado, Ofir, mas também sem a colaboração de vocês, nada seria possível, sem a organização do Ceilão e da Larissa. Acho que nós começamos bem com o pé direito. Então, eu vou passar logo para a Larissa, que eu não sei, houve um probleminha aí no chat, mas eu não sei se ela anotou perguntas ou esclarecimentos para o Abdon, Ana Carolina ou Ofir. Por favor, Larissa. Obrigada, Ricardo. Bom, pessoal, peço desculpas pelo problema que nós tivemos no chat. Me parece que a nossa reunião foi invadida por um hacker, mas conseguimos tirá-lo. Enfim, a primeira pergunta que eu tenho aqui, o Uriel Bezerra quem fez, e ele não direcionou para nenhum palestrante, então fiquem à vontade para responder. Uriel Bezerra pergunta: vocês estão sabendo do PLP 34? Ninguém?
vocês. Vocês estão sabendo do PL 34? PRP 34, PR? PL, L de Larissa. É um projeto... PL 34. PR 34 seria um projeto de resolução? O que seria? Ou PL 34? Não, PL, está falando PL, acho que projeto de lei. Projeto de lei 34, é isso, Larissa? Correto. O Uriel respondeu aqui no chat para a gente. Diz respeito à taxação do lucro das empresas dos últimos 12 meses. Bem, essa matéria é uma matéria muito interessante, muito importante, mas eu penso que ela, Uriel, ela não vai, ela assim, vai encontrar muito mais eco na nossa webinar de terça-feira, na área de tributário, em que pese, assim, sempre ter uma relação, e eu tenho certeza que as empresas têm cada vez mais interesse de melhorar a sua produtividade, remunerar melhor os trabalhadores, mas é claro que isso vai ter que ter um regramento próprio. Hoje nós temos a PLR, né, a participação nos lucros e resultados, que já é um grande avanço nesse sentido, e tem sido um êxito muito grande, tem tido um êxito muito grande em todas as atividades empresariais quando ela é praticada. Mas eu confesso, não sei se a Ana Carolina ou o Abdo não tem essa mesma perspectiva do que eu não conheço o PL, mas pelo que você está dizendo, eu tenho certeza que os colegas na terça-feira, já fica aqui, Ricardo, você vai participar na terça-feira, né, essa condição para o Uriel voltar aqui e ter a resposta que ele quer. Não, já vamos hoje mesmo falar com os palestrantes e foi uma pergunta. Eu concordo com o Ofir, tem mais pertinência de fato na Tributária. Da tributária. Eu também ratifico o pronunciamento do Ofir. Acredito que o mais apropriado aí seria um especialista na área tributária. Terça-feira, já é a primeira pergunta. Bom, dando prosseguimento aqui, a Rosângela perguntou para a Ana Carolina. Olá, com relação à MP 936 de 2020, como ocorre o pagamento do benefício emergencial aos aposentados, sem direito ao seguro-desemprego, que tiveram seus contratos suspensos? Não há obrigatoriedade de qualquer pagamento pela empresa que não se enquadra no parágrafo 5? Em relação aos aposentados, o artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2º, alinhado à MP, veda a concessão desse benefício emergencial de manutenção, de preservação de emprego e renda em relação àqueles que recebem benefícios de prestação continuada do regime geral da Previdência Social e regime próprios. Então, nesse caso, nessa situação apontada da pergunta, é um aposentado, creio eu que seja do regime geral, e conforme medida provisória, é vedado o pagamento do benefício emergencial, uma vez que a União já paga um benefício que é a aposentadoria. Então, essa formalização da suspensão temporária do contrato, ainda que seja feita, ela não vai ter, vamos dizer assim, efetividade no aspecto que o governo a União não vai subsidiar qualquer pagamento a esse empregado que já está aposentado. Então, nesse sentido, o que eu vislumbro? Que essas partes, empregado e empregador, busquem outras alternativas, com base na medida provisória 927, talvez a concessão de férias, a antecipação dos feriados, a utilização do banco de horas como uma via que ampare ambas as partes, não prejudique o empregador que nesse momento talvez não esteja necessitando dos serviços desse empregado por conta do distanciamento social, bem como porque se é aposentado, creio eu, que está no grupo de risco, porque já é possivelmente, com certeza, uma pessoa idosa, salvo situações especiais de aposentadoria especial que você consegue se aposentar mais cedo pelo regime geral. Mas, de uma maneira geral, a maioria das pessoas que se aposentam voluntariamente no Brasil já são consideradas idosas e estão no grupo de risco. Então, não podemos exigir desse empregado qualquer labor. Bem como a medida provisória indica o não pagamento desse benefício aos aposentados, porque eles já ganham um auxílio, ainda que fruto de uma contribuição ao longo de anos para os aposentados, eu direciono as partes celebrarem um acordo pautado na outra medida provisória, dentre algumas daquelas alternativas. E lembrando que é um acordo entre as partes, a depender do parâmetro salarial, o acordo coletivo que implica a anuência do empregado ou do sindicato correspondente.
Obrigado. Ótimo. Ana, temos mais uma pergunta do Guilherme, ele não direcionou ela também, então vou deixar em aberto para vocês. Quem é aposentado e teve redução de horas, recebe o auxílio? Eu entendo que segue o mesmo raciocínio, porque a vedação da medida provisória contempla as duas possibilidades. Então, se foi feita a redução de jornada com redução de hora com base na MP 936, para buscar, portanto, esse amparo do auxílio, é vedado, tanto para suspensão quanto para redução. Ou seja, quem é aposentado não vai receber esse auxílio da União. E aí eu indico, mais uma vez, a conjugação da redução da jornada, essas horas, digamos, que o empregado não esteja trabalhando, seja compensada de alguma forma. A título de banco de horas ou mesmo antecipação de feriados, já que não houve a suspensão total das atividades, mas sim uma mera redução. Porque se houvesse a suspensão total, poderia se pensar na concessão de férias, né? Na antecipação de férias. Só eu podia complementar aqui, Larissa, por favor, Ana, com a sua permissão. Eu quero crer que a gente tem que voltar, então, para a filosofia da medida provisória. Qual a premissa básica, quais as premissas básicas dela? O aposentado, mesmo que esteja trabalhando, ele já recebe, né? Ele já tem uma aposentadoria que é bancada por todos nós, né, através da Previdência. Portanto, não tem sentido, numa situação como essa, com todo carinho e respeito aos aposentados, né, até porque eu estou quase chegando nessa condição, né, nesse momento a gente também privilegiar aqueles que já têm uma renda, aqueles que já têm uma forma de sobreviver. A grande questão agora é a gente chegar a alcançar, e é nesse sentido que a medida provisória 936 veio, e as demais também, alcançar o trabalhador desempregado, o trabalhador informal, a dona de casa que é arrimo de família, enfim, pessoas que giram a economia e que nesse momento não estão podendo fazê-lo porque não estão trabalhando, não estão podendo ir para a rua vender bombom, limpar carro. Não há essa possibilidade nesse momento. Por isso, a necessidade de se ter esse plano emergencial para os trabalhadores de um modo geral, também para os informais, etc., como se teve, como está tendo hoje em dia. Eu só queria complementar, eu concordo plenamente com o FI, porque nesse momento não é garantia plena de renda, considerando o que ganhávamos antes. É uma proteção emergencial de garantia mínima de sustentabilidade. E aí, na medida que a União já paga a aposentadoria, essa garantia de sustentabilidade mínima, ela já existe. Pensar em complementar isso com o benefício emergencial talvez seria preterir daqueles que sequer têm qualquer pagamento. Por isso que eu acho razoável essa disposição da medida provisória e indico que as partes transigam através de outras medidas protetivas, a exemplo daquelas que estão contempladas na MP 927. Temos mais, Larissa? Ok, Ricardo. Não temos mais. A Rosângela agradece a resposta da Ana, o Guilherme também agradece. E não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat. Então, podemos encerrar. Vocês querem que abra o microfone dos participantes para ver se alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? O pessoal manda no chat mesmo, eles estão cientes. Eu encerrando, eu quero só lembrar e convidar para o nosso segundo webinar, que será o tributário, no dia 28/4, terça-feira, de 11 a meio-dia também, que teremos o Dr. Daniel Marcelino, do Marcelino Advogados Associados, aliados de Campinas, estado de São Paulo, Rafael Koff Wagner, do Lippert Advogados, aliado do Rio Grande do Sul, e Ricardo Lacaz Martins, do Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich Echoeira Advogados, aliado de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Então, agradeço a presença de todos e espero encontrá-los na terça-feira como ouvintes. Um abraço para todos e um bom fim de semana. Obrigado. Até terça, pessoal, e obrigada pela participação.